Gente, segunda etapa do dia de hoje. A gente ainda tem 45 minutos com o nosso professor. Pode? São muitos questionamentos, são muitas dúvidas. A gente está cheio de anseios aguardando respostas. Vamos lá, professor. Eu queria começar fazendo uma síntese das ideias dessa primeira rodada, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Depois que entrou a fala do Pará, aqueceu toda a discussão aqui. Então, você que está assistindo, que tem perguntas, e eu sei que muita gente tem pergunta, expõe a tua pergunta e vamos produzir essa dinâmica. Que é justamente nessa dinâmica da troca que eu estou propondo que eu acredito que devam ser construídos os roteiros. Percebe? Há uma semelhança entre o que eu estou propondo aqui, como metodologia para esse encontro, e o que eu acho que deve ser feito na hora da execução do roteiro. Em vez do cidadão que é visitado, ter um roteiro prévio para as respostas, para as perguntas que virão, ou comportamentos enlatados, é a surpresa. Isso daí, eu sempre tive curiosidade de fazer, é a primeira vez que eu estou participando de uma atividade como essa. Porque, assim, a surpresa pode vir qualquer pergunta de qualquer rincão do Brasil. Eu não estou preparado para todas elas, e eu espero que Pará tenha entendido que a minha não resposta foi uma resposta. É justamente pensar no trabalho como planejamento constante, contínuo. E especial e essencial, a priorização da tua regionalidade. Então, vamos fazer uma síntese do que nós falamos até agora. E continuando também na questão do paradigma capitalista e do seu enfrentamento. Eu considero, e eu disse que tudo que eu estou falando aqui é minha responsabilidade, eu considero que há alguns parâmetros que nós temos que identificar. Primeiro, nós vivemos num mundo completamente infantilizado. A força de produção de infantilização significa o adulto tornado infantil, não é o adulto tornado criança, mas o adulto tornado infantil. Vai refletir no próprio tratamento que o profissional do roteiro ou o profissional guia de turismo vai ter com o seu próprio grupo. Trata o seu grupo feito criança? Cuida? É patriarcal? É patronal? Não deixa que nada aconteça? Talvez seja um indício. Óbvio, ele tem ali o Código de Defesa do Consumidor. Então vamos refletir sobre o Código de Defesa do Consumidor. O papel do Estado capitalista contemporâneo é o de garantir o funcionamento e o bom funcionamento do mercado. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma coisa que tem que ser seguida, e eu digo, eu sou consumidor, e isso daí me ajuda em vários momentos, né? Como no papel de consumidor, mas ele é um mecanismo do Estado capitalista para garantir a regulação do consumo. Ele quer que o mercado funcione. Então, vamos pensar nisso em contraposição ao que eu estou fazendo em roteiro. Eu estou dentro do turismo convencional ou dentro do turismo social, dentro do sistema de legislação. E vou ter que obedecer. Acabou, é pressuposto. Não tem como fugir. Só que eu também, refletindo sobre ambiente e sociedade, nós que estamos pensando no turismo social, estamos dentro do mesmo planeta Terra que o turismo de massa. E os nossos veículos poluem de maneira semelhante, se não tiver uma preocupação. E nós geramos lixo, se não tiver uma preocupação. Lixo que vai para o ambiente ou lixo social. Por isso, a ideia de ideal é perigosa. Professor, ainda nessa ideia de ideal, é interessante, na hora que a gente lembra das cachoeiras, das 5 cachoeiras que seriam visitadas. Se a gente colocasse só 3 cachoeiras no nosso roteiro, ela seria vivenciada, ela não seria visitada, não é isso? Então,
fica como reflexão também a gente fazer 9 estados, fazer uma visita em 9 estados em 10 dias. Você está visitando o quê? O hotel, e o ônibus e... Né? Tá vendo ali o cartão postal passando. Você não está visitando aquele local. E esse é o nosso diferencial, é o diferencial do turismo social para o turismo mercadológico. Então, a gente tem que incorporar isso. Não precisa colocar uma quantidade muito grande de atrativos e precisa, sim, vivenciar esses atrativos. Diminuir o número de locais visitados para poder aproveitar melhor essa experiência. E aí o Código de Direito de Defesa do Consumidor com a gente não vai... Vem encontro. Não vem de encontro. Veja, isso que você falou vai atingir o centro da coisa, do paradigma capitalista. O paradigma capitalista, na minha opinião, ele pode ser resumido em uma única palavra. Mais. Mais dinheiro, mais velocidade, mais lugares para se visitar. Então, esse expansionismo do turismo, esse expansionismo capitalista é mais diversidade de mercadorias. Só que há uma serialização. 5 cachoeiras é produção industrial. É uma visita industrializada, em que o comportamento será mecânico. E aí, pensando no ideal, o ideal é 3, são 3 cachoeiras? São 2? Amigo, eu não sei. Vai haver grupo que 3 vai estar ótimo. Vai haver grupo que 2 vai estar muito. Vai haver grupo que na primeira vai... Então, tudo isso vai ter que ser negociado. Nesse momento, ao fazer essa negociação e enfrentando com coragem a ideia de serialização que é proposta pelo mercado, a gente já está afrontando, de certa forma, o paradigma vigente. Falamos da infantilização, falamos da serialização. Eu fui uma vez a um congresso em Goiás, congresso de guias de turismo, falar lá. E aí eu me submeti a uma experiência antropológica lá. Eu fui num dos pacotes do congresso, que era um dia de passeio em Pirenópolis. O título não estava correto, era um dia de passeio nas lojas de Pirenópolis, era mais preciso. Nós conhecemos uma igreja que passou à sua direita, à sua esquerda, à sua direita, à sua esquerda, à sua direita, à sua esquerda, saiu de lá, a van nos deixou numa rua, e a van falou assim, a van não, né, o motorista falou assim, eu vou deixar vocês aqui, eu pego vocês no fim dessa rua. A rua inteira era uma loja atrás da outra. Estávamos em 15 pessoas, 15 guias. Uns amigos do Rio Grande do Sul, engraçadíssimos, que eu encontrei lá, que eu me diverti muito. Mas eles foram entusiasticamente em cada loja. E em cada loja saíam com uma sacola diferente. Então, quer dizer, ali está pensado, está estruturado. A experiência ali foi conhecer as lojas. O tempo foi estruturado para isso, a experiência foi estruturada para isso. Em quem é o multiplicador dentro do Congresso de Guia de Turismo. Então, a gente precisa repensar muita coisa. Uma outra questão, a banalização. A banalização no sentido de que a experiência... Vou apontar um lado negativo da tecnologia. A máquina e o celular com câmera. Banalizou a fotografia. Ótimo, ficou muito fácil, você tira qualquer foto, mas banalizou a fotografia também. Não sei se vocês devem lembrar, os que têm alguns cabelos brancos aí atrás, vão lembrar que você pegava um rolo de 36 fotos, batia na tua viagem, depois chegava na sua cidade e mandava revelar 2 dias, 3 dias, há muito tempo era isso. Quando começou, não, você deixa aqui 8 horas da manhã que eu entrego meio-dia, era uma maravilha. Hoje eu bato a foto, já olho, já descarto. Eu estava passeando, eu vou falar o lugar, não por ostentação, mas pelo exemplo, no Coliseu. Chegou uma menina, e a menina fez isso aqui, ó. Ela parou no lugar onde eu estava, ela fez isso aqui. Não, assim, né?
Ela fez isso, ó. E foi embora. Ela não viu que ela tem muito mais foto que eu. Ela tem uma foto de cada bloco do Coliseu. Mas ela não viu, na minha opinião, ela não venceu. Ela foi lá, coletou as imagens e levou embora para casa. Ela vai curtir em casa, tomando vinho italiano e comendo pizza, falando do Coliseu para os amigos, mostrando as fotos do lugar que ela não tem um recuerdo muito, muito claro. Por quê? Porque se você imprimir velocidade, que é uma das prerrogativas do capital para poder atingir o mais. Perceba, isso está em todos os lugares. Agricultura. Morango em dezembro, meu. E rápido. Morango faz assim, ó, ele brota. Né? A aceleração da agricultura, os cursos de 4 anos que agora são de 2 anos, botar o cara no mercado rápido. Há uma compressão do espaço, do tempo, velocidade. Para quê? Para atingir mais, para atingir mais, para atingir mais. Mais fotos. Quando eu fui viajar a primeira vez, eu levei 10 rolos de filme, 360 fotos, todo mundo me chamou de louco. 360 fotos você bate numa manhã hoje. O povo que vai viajar com 4, 5 mil fotos. E aí, vocês já sentaram para ver as 4, 5 mil fotos dos seus passeios ou não? Né? O exemplo que ela deu tem um pacote que é Europa Maravilhosa, 17 capitais em 15 dias. Né? Lembra daquela propaganda que passava eles de carro, acho que com taxista, e o taxista gritava, Coliseu! Né? Coliseu eu conheço, eu passei em frente, eu vi. Essa aceleração nos faz banalizar. E a principal característica aqui é a mercantilização, que eu chamo de comodificação, que é a produção de mercadoria. Tudo vira mercadoria. Emoções, né, os sentimentos, relações humanas, todas estão tendendo a se tornar mercadorias para ser posta para vender. Só que tem um problema, o sistema capitalista não é um sistema de acumulação mais. Ele não pensa em acumulação. Aí o Bauman, que o Luizinho citou na aula passada, ele tem um texto muito interessante que ele diz assim, o principal interesse do sistema capitalista é o descarte. Porque eu não posso ficar acumulando. E aí, veja que interessante, o turista ele fala assim, eu não sou consumista, o que eu tenho eu prefiro gastar com viagem. É um engano. Porque você está consumindo o produto turístico que é tão material quanto os outros. Interfere no mundo tanto quanto os outros. Então, outro exemplo que acho que a Roberta falou, do patrimônio histórico. Um lugar que é tombado patrimônio histórico valoriza. O capital vai lá e nhaque, produz mercadorias, ele fica mais caro. Então, é necessário que, para vocês que estão entrando nessa encrenca, né, que é pensar o novo, o diferente, é necessário uma constante vigilância do social, de estar antenado. Estava falando com a Roberta, quer uma pesquisa interessante? Tenta pesquisar no perfil do teu público-alvo quais são os principais meios pelos quais ele se informa, pelos quais ele se entretém. No aeroporto eu estava esperando o avião, e na TV estava o Faustão ontem. E aí eu fiquei assistindo o Faustão. E eu fico pensando na pessoa que se entretém, e mergulha, vai começar o Faustão. Todo mundo senta na sala e vamos assistir. E vamos assistir as vídeos cacetadas, e vamos rir da desgraça do outro. E assim, ou, por exemplo, no Faustão, vamos falar do Faustão agora. O papel das dançarinas atrás do Faustão. Meu, é de uma agressividade, mas para quem está antenado, com o papel da mulher. O papel da mulher é a venca no fundo do coisa rebolando. E acho que a principal violência com as coitadas é rir das piadas que o Fausto Silva faz. Vocês percebem que a risada dela é absolutamente obrigatória. E que ela espera que aquele take que a filmou seja o momento de alguém descobrir para ela sair daquele inferno, daquele lugar. Agora eu estou aquecendo, eu não poupo as palavras. Mas vamos com uma entrada aí.
Professor, o Tocantins está querendo dar uma palavrinha. Oba. E aí, eu sei que faltam 30 minutos. Pessoal, chama o Tocantins aí, por favor. Eles querem dar uma palavrinha. É a Fátima? Não sei, acho que sim. Não. É o Cleirivan. Não estamos ouvindo. Não, vendo a gente... A imagem travou, Moacir, né? Bacana, né? Você vê que o Brasil está antenado e cada um quer perguntar, agora vai chegando no final. Aquecer. Oi? Não estamos ouvindo. O microfone está ligado. Ih, a imagem caiu. Oi? Manda pergunta pelo chat. A gente não está ouvindo. Tinha alguma outra participação? Então manda pergunta pelo chat que o Alberto faz aqui. Acho que tá ouvindo, ele está escrevendo. Obrigada, gente. Volta, professor. Quebrei o raciocínio, né? Eu falava mal do Faustão, né? As bailarinas, o sorriso das bailarinas. Transporta o sorriso das bailarinas para o sorriso do atendente do turismo. Às 8, 10 horas que o cara fica preso ao atrativo turístico. E assim, o encontro e o confronto que dá entre quem está no momento de diversão e quem está trabalhando. E quando o garçom me trata mal, eu meto-lhe o código do consumidor. São relações de opressão. Que perceba, a hierarquia disso passa pelo uso do Código de Defesa do Consumidor. É o Código de Defesa do Consumidor. Lógico, existem as relações trabalhistas que vão defender o empregado. Então, todas as esferas estão mais ou menos normatizadas. Mas procurar desenvolver essa ideia de turismo, que, puxa vida, se a gente conseguisse até achar outro nome para isso, porque eu acho que o turismo está tão queimado, encontrarmos formas de que as pessoas possam, na sua atividade profissional, obter prazer, né? Você vai procurar em cidades históricas, né, entre aspas, vou dar o exemplo de Paraty, você entra no centro histórico ali. Paraty é outra cidade que foi reformulada à imagem do capital. O centro é totalmente tomado pelo capital. Você tem as lojas, pousadas, bares e restaurantes. Então você entra, contempla um pouquinho do clima, mas absolutamente dentro das vias do capital. Fugir disso não dá, mas acho que dá para a gente lançar novos olhares. Tocantins está no ar agora? Professor, acho que Tocantins conseguiu ver a câmera lá. Podem tentar, pessoal? Oi, boa tarde. A gente continua sem ouvir. Acho que Tocantins está muito envolvido com triatlon, não conseguiu se comunicar bem com o turismo agora, não. A gente chama Tocantins na segunda-feira, na aula de segunda, para interagir, tá bem? Obrigada. Que pena. E não tem como eles escreverem, será? Conseguindo. Bom, então a gente viu essa primeira parte pela questão do tempo nosso, que é rápido, de maneira superficial,
especialmente por causa da profundidade do que eu estou tentando dizer, da necessidade, talvez, abordar agora a questão da necessidade do estudo, da fundamentação, de realmente mergulhar numa compreensão do social e dos fenômenos que nós vivemos nos dias de hoje. Tudo isso vai abraçar a pergunta que foi feita um pouquinho antes da gente terminar o primeiro turno, que era como fazer, né? Então, eu queria abordar algumas questões, que é assim, dentro da ideia de turismo social, da que eu interpreto, a base central da coisa é a convivência. É assumir essa convivência que foi pervertida nas atividades de consumo do turismo. Conviver significa viver com. Viver com o outro significa viver com as suas especificidades, que por serem diferentes das minhas, me fazem diferente dele. O exemplo mais superficial, mas já notável dentro do Brasil é o sotaque. Nós temos diversos sotaques em cada região, né? Roberta aqui deve soar um negócio assustador, né? Com o meu R. Mas é o meu R. E é desse R que eu tenho que ter orgulho, inclusive. Né? Eu não preciso tentar forçar o meu orgulho para ser outra coisa que eu não sou, que eu não vou conseguir. Esse exemplo do sotaque eu vou querer retomar no próximo encontro, mas o turismo como força que põe em contato pessoas diferentes, de vivências diferentes, durante um pequeno espaço de tempo. Então, primeiro, esqueçam, ele não vai ser a máquina para salvar o mundo. Não desresponsabilizem o turismo disso. Porque ele não vai salvar o mundo, mas ele pode sensibilizar, ele pode trazer oportunidades, e aí eu volto a citar o meu amigo Luizinho, ele pode trazer oportunidades. E para que ele traga oportunidades, tem que haver intencionalidade. Agora, eu tenho que negociar a tensão entre intencionalidade e a produção exata de cada atividade. Como é que eu vou ter uma atividade que seja relativamente espontânea, que não seja totalmente já desenvolvida com um objetivo e possa permitir? Eu tenho que abrir espaços na programação, porque há uma programação, para que as pessoas tenham tempo de conversar, interagir, de sentar no lugar e olhar o lugar. Mas perceba, o turista virá acelerado. Como é que... Já estamos aqui há muito tempo. Parece o coelho da Alice, do País das Maravilhas. Estamos atrasados. Né? Eu promover essa desaceleração do tempo. Sair da produção. E vejam, pessoas, nós aqui do SESC estamos dentro, eu prestando serviço, estamos dentro de uma instituição que está dando espaço para a gente pensar isso e executar isso. Então, a gente tem que aproveitar dentro do campo dessa possibilidade para produzir isso. Sair da relação do time is money para outra coisa. Ô, professor, que outra coisa? Eu não sei. Porque se eu soubesse, eu estava dando uma fórmula e estaria traindo o que eu falei no começo. Mas outras formas de conviver, de viver com. Viver com, no turismo convencional, é uma relação hierarquizada entre consumidor e consumido, em que o consumido tem que agradar o consumidor. Quando o consumido começar a se tornar enfadonho, o consumidor se move e vai para outro lugar. Vai fazer outra coisa. Não dá tempo de eu conhecer as partes chatas.
do cara ou da cultura. Não dá tempo de eu conhecer os problemas. Ah, professor, mas turismo é o meu tempo livre, eu já ralo tanto, eu não quero sair da minha casa para ver problema. É uma forma de pensar. Mas a realidade, ela tem problemas. E você tem que, pelo menos, aceitar isso. Produção do País das Maravilhas em todos os lugares que a gente vai, né? Tudo é bonito, todo mundo sorri, todo mundo está feliz. É um deslocar sem ter atrito. Vocês já pensaram na pergunta, num diálogo entre turistas e visitados, quais são os impactos que nós que estamos aqui fazendo turismo causamos em vocês, né? Como é que a nossa vinda muda? Porque se pegar o mainstream, aí, o discurso oficial do turismo, o turista traz dinheiro, traz divisas, traz oportunidade de emprego, mas a gente tem que entender que para cada aspecto positivo do turismo, o turismo traz consigo um aspecto negativo que tem que ser mediado, pensado. E olha, não é aquela tabela do livro de turismo, impactos positivos e impactos negativos. Vou dar um exemplo. Impacto positivo, o turismo traz divisas. Impacto negativo, irmão siamês desse impacto. O turismo traz a dependência dessas divisas. Que é o pior problema do turismo? O sucesso do turismo. Turismo rural, a fazenda produzia alguma coisinha, implanta o turismo, começa a dar dinheiro, constrói 2, 3 quartos, vai desinteressando na produção, constrói mais uma pousadinha aqui, abandona a produção vira espetáculo só para mostrar, vai lá, aperta a teta da vaca, mostra um queijo, etc. Qualquer mudança na economia muda a rota do turismo ou monta uma fazenda mais legal lá, esse cara não tem nem o que ele tinha, nem o turismo. O turismo é uma atividade complementar. O turismo social, ele tem que ter muito claro essa questão dele ser coadjuvante das coisas. Ele está lá para participar, mas ele não pode ser fim. Se alguma comunidade pensar em atividade turística como fim, aí sim temos que ser diferente do mercado, tem que ser por nós alertados de que isso é um erro, na minha opinião. É um engano achar que eu vou virar um povoado eminentemente turístico, porque, como diz o título do livro, a alma do lugar do Yazgi, eu transformo a alma do lugar em mercadoria. Se eu pego, então, a ideia do sistema capitalista, toda mercadoria tem que entrar em obsolescência. E ela vai entrar no sentido que os estudiosos turísticos chamam de curva de descenso do produto turístico. Só que pensa no seguinte, o produto turístico é feito por gente. Então eu digo, agora está em uma decadência e chamo de produto turístico. Não, gente, tem gente lá. É a vida das pessoas. E aí, afrontar isso é uma coisa muito necessária. Então, o desafio que eu proponho, e aí só de propor o desafio, acho que já é um começo, é que o programador do turismo social consiga pensar em programações que paulatinamente possam ir apresentando outras formas de relação com o tempo. E se alguém perguntar, será que isso é possível? Isso é plenamente possível, porque para nós, seres humanos, nós somos prens de possibilidades. Se eu disser, não, isso é impossível, eu estou sendo determinista e estou reduzindo, eu estou aniquilando a possibilidade da criação de um futuro possível. Criar essa ideia de outros tempos, né? Então, isso como uma variável. Afrontar a produção espetacular, a produção acelerada, a produção fragmentada do tempo. Vocês vão ter problemas com os turistas por causa disso. Porque é uma quebra de paradigma cultural.
do paradigma do time is money para um paradigma de tempo, do paradigma do Deus Cronos para o paradigma do Deus Kairos. Cronos é o tempo, desse tempo regido pelo relógio nosso, e Kairos é o tempo da sensação. O tempo que eu aprendo, a qualidade do tempo. O que eu tenho, o tempo qualitativo. Que é aquela história, alguns momentos o tempo voa, principalmente os gostosos. O fim da minha aula, das 10h20 às 10h45 na Unimap, é um caos, porque não passa. Chega 10h50, mas não chega 10h40, na perspectiva dos alunos. Por quê? Porque é um tempo sofrido. Aí você está com o seu namorado, o tempo voa. Ou não passa, né? Aí você precisa rever alguma coisa. Mas a relação com o tempo é necessária ser pensada. Então, não pensando no ideal, mas pensando nos desafios do como fazer que você colocou, é dar atenção à questão do tempo. Eu preciso pensar como funciona o tempo, como eu quero que funcione o tempo, como que eu vou produzir esse tempo. Esse tempo está intimamente relacionado com a quantidade e qualidade das coisas que eu vou fazer, propor. Não vai ter dia livre? Por quê? Porque todos os dias vão ser livres, né? E vão conduzir, vão levar dentro das possibilidades de uma atividade que tem que ter o controle da experiência do turista. Segunda variável, a relação com o espaço. Percebe? Então, veja, eu estou mexendo em noções muito, muito, muito elementares que constituem a nossa realidade. A noção de tempo, a noção de espaço. A noção de espaço é como eu vou construir, porque todo espaço é uma construção humana, e eu não estou usando aqui nenhum vínculo com os termos da geografia, pelo amor de Deus, que os geógrafos me matam se eu não usar os termos certos, mas quando eu estou construindo um determinado lugar que vai ser palco de uma atividade turística, o próprio palco já é uma palavra bastante suspeita, eu vou produzir isso aí. Quer um exemplo? O não lugar clássico, Hopi Hari, perto de Campinas. O Hopi Hari é um lugar que você entra, tem a montanha-russa. Você entra, pega a fila, vai, faz a montanha-russa, uau, tal, e sai. Sabe onde é que você sai? Na loja da montanha-russa. Todos os atletas, isso é bem Disneylândia. Você sai de todos os brinquedos que você entrou e passa pela loja do brinquedo. Na loja do brinquedo você pode adquirir a sua foto que foi tirada de você na montanha-russa. Normalmente todo deformado, gritando, desesperado. Mas lá já está captado. Então, o que é esse lugar? É um lugar completamente produzido, com estrutura, câmeras, vai e vem para você entrar, sair, o fluxo, né? Peguem o mais banal dos lugares, a loja de conveniência do teu posto de gasolina ou teu supermercado. Na hora de você ir para o caixa rápido, você passa por um lugar que eu carinhosamente chamo de corredor da morte, que é um corredor estreito, só passa uma pessoa por vez, e milhares de produtos supérfluos, são doces, guloseimas, todos à altura do chão, para as crianças pegarem. Este espaço é produzido para agressivamente incentivar o consumo. Que espaço do turismo eu vou produzir? É esse? Que espaço eu vou querer? Eu vou incluir lojas? Que lojas? Essa loja vai vender o quê? De quem? É um artesanato bacana da tribo, não sei o quê. Tem em Porto Seguro tem o Pata Shopping, né? Que é o shopping dos pataxós. Então você vê que é uma mescla, a gente vive num tempo de híbridos entre culturas e mercadorias. Eu vou produzir, daí o artesão lá faz um copo de barro, porque ele faz o copo de barro. Artesanato é uma coisa
que é feita sem uma finalidade de uso, de comercialização. Quando eu faço artesanato para vender, já é um híbrido. E daí o guia ou o cara da associação comercial diz assim, mas, meu, esse barro que você sempre fez na sua cultura não pode ser só marrom. Tem que ser marrom, azul, vermelho. Então, a gente tem que pintar. E aí eu começo a perversão das coisas. Amplia, né, a verticalização dos produtos, amplia a oferta, mas prostitui a cultura. Massifica, prostitui diferença. Então, o Lu... Fala. Me pedindo para olhar para a câmera, então vou fazer olhando para a câmera, tá? Pegando um pouquinho da sua fala, me deu a entender, posso estar enganado, viu? Me corrija se eu estiver errado, mas me deu a entender de que o que hoje nós entendemos por turismo de base comunitária deveria ser levado a um patamar muito maior do que ele hoje existe no país, tendo em vista de que ele tem uma proposta diferenciada. Mas o próprio turismo de base comunitária que a gente conhece hoje prevê algumas questões no sentido de alguma contrapartida. E parte dessa contrapartida ela vem nessa questão da venda de artesanato, né? Existe uma contrapartida nesse sentido. Como é que, na tua opinião, você vê isso, o TBC hoje? Tá. Olha, o TBC, para mim, ele é uma das formas de afrontamento da coisa, porque ele já pensa um pouco diferente. Ele sem usar o sentido correto da palavra evolui, mas ele se desdobra, né? Ele vem afrontar até o ecoturismo. Porque pensa, o ecoturismo vem a união de eco com turismo. Eco, ecologia, turismo, negócio. É o mercado com um prefixo verde. Então eu tenho turismo. Turismo já não dá mais, né, gente? Então vamos fazer o ecoturismo. Eu pinto de verde a palavra turismo. Ele vem com uma proposta dos anos 70, de uma reapropriação social da natureza. Para quê? Para que o social se contaminasse com os ritmos da natureza. Tivesse outras visões. Mas o que acontece é o contrário. Você vê claramente no ecoturismo o ritmo do mercado mandando ver. Turismo de base local, já respeita a especificidade do lugar, vai tentar procurar pensar isso de uma maneira mais próxima. Mas ele não se desprega da atividade comercial. Mas eu queria até arrastar essa ideia para uma coisa para inquietar, que é o seguinte... turismo de base local são feitos em lugares estratégicos, de fragilidade estratégica, né? E o mercado global, porque eu não posso pensar no Brasil de uma maneira esquizofrênica, ele separado do globo, no mercado global, as áreas frágeis dos trópicos são dos lugares mais desejados. Então ele tem a potencialidade, se ele não se cuidar, de se transformar em fetiche internacional até, né? Os lugares na Amazônia, dentro do Brasil, toda a área, no Nordeste, Tocantins, a parte central, em que essas culturas vão se tornar vedetes, porque uma regra da exploração capitalista para o turismo, que eu acredito que seja seguida à risca, quanto mais frágil, mais desejável. Por quê? Mais ameaçado. Sabe, visite bonito antes que acabe. É uma coisa assim. E aí eu acho que tem que... eu não sou um messias do pós-capitalismo. Quer vender? Tem que vender, mas, respeita ao que vai produzir. E coloca o que existe lá para mostrar. Não produz para querer agradar o que vê. Porque a hora que eu inverto o foco, eu perdi o controle. Eu não tenho mais o domínio da coisa. Você gostou? Porque daí vem, você gostou? O meu artesanato é de barro sem pintura. Porque aqui é assim. Não, eu queria um que piscasse a luz à noite. Não tem, cara. Né? A nossa cultura chega até aqui. Porque
Tem um discurso que a gente tem que evitar, ou pelo menos enfrentar com bastante critério, que é: o turismo preserva a cultura. Impossível, a cultura é um organismo vivo que está em confronto com as outras culturas. Só que a cultura capitalista transnacional, ocidental, moderna, masculina, branca, hegemônica, ela é um rolo compressor que vai passando por cima dessas pequenas e frágeis culturas que tem que assimilar essa cultura e devolver. Por isso você vê um monte de rito, mito, festa, comida que nunca existiram. Porque eu também vou sacanear, uai. Né? Eu faço uma... Eu vi uma vez, numa cidade perto lá de Piracicaba, eu fui com uma agência lá e os caras estavam prospectando cachoeiras. E eu vi lá uma cachoeira e o cara falou: aqui pode chamar a Cachoeira dos Escravos. E aí a gente fala que os escravos tomavam banho aqui e tal. E aí tem lá o folder Cachoeira dos Escravos. Eu estava junto com essas pessoas quando foi falado isso. Então a gente vai produzindo fantasias. É nesse sentido que eu acho que tem que haver o Diegues da USP, ele sempre diz: eu tenho que empoderar a comunidade local. Mas olha que curioso, né? Se eu dou o poder para o outro, eu tenho um poder muito maior, que é o poder de dar poder. A politização que exige da comunidade que vai receber o turista é uma coisa muito grande. Então, essa questão tem que ser posta por nós, do turismo social, não estou esperando isso do turismo convencional, de uma maneira muito clara, muito diálogo, e diálogo pressupõe ouvir, não pressupõe só levar as nossas regras. É isso. Os tempos do capital. E aí, dentro dessa história do lugar, o lugar é o substrato, o locus efetivo onde eu encontro o diferente e onde a relação pode se dar. Se o espaço é completamente produzido em função do meu deslocamento, eu já mato essa possibilidade. Eu tenho que ir, e vou dizer para vocês, é um desafio, às vezes até vivenciar o desconforto do outro. Quando eu entrevistei algumas operadoras de ecoturismo para minha dissertação de mestrado, um dos donos das operadoras falou: não, ecoturismo para mim é o cara ir lá fazer as atividades, mas poder voltar para a pousada, ter um ar-condicionado, a net, Wi-Fi e curtir. É uma visão, mas aí é uma visão que eu discordo. E também não estou dizendo que ele tem que ficar na palhoça suando lá, mas eu acho que a gente tem que negociar essa situação. Você imagina como fica a subjetividade de quem é visitado, sabendo, o cara vem aqui, me visita, acha super legal, mas depois ele vai dormir no ar-condicionado, com a cama king e a net. Net que, inclusive, eu não tenho aqui. Terceira variável, para a gente começar a encerrar. Não tem terceira... Tem. Terceira variável. Então, a gente pensou em espaço e em tempo, onde a experiência se dá. Toda experiência se dá num espaço e se dá num tempo. Tempo esse que é interpretado e espaço esse que é interpretado. E a variável que eu gostaria de colocar, que foi desde o começo falado, é a questão da linguagem. O vocabulário que define o outro. O vocabulário é a forma pela qual eu crio os pré-conceitos também. Ela é mulher, logo ela é A, B, C, D, E. Ele é negro, logo ele é A, B, C, D, E. Ele é homem, logo ele é A, B, C, D. Ele é índio, logo ele é A, B, C, D. Ele mora no Tocantins, então ele é assim. Ele é caipira, então ele é assado. A produção da linguagem é a produção que define. Então, pensem, quem tem o poder de criar o vocabulário tem o poder de criar a definição do outro. Vocês do planejamento dos roteiros têm o poder de criar o vocabulário que vai definir o outro. É uma responsabilidade gigantesca, porque é uma forma de iniciar a relação com
do turista, do visitante com o visitado, etc. Tanto o vocabulário que define o visitante para o visitado, quanto o vocabulário que define o visitado para o visitante. Isso tem que ser pensado também. Né? Você quer falar? Quer encerrar? Então, só para encerrar, há essas 3 questões que eu considero fundamentais para que a gente possa discutir a ideia de pensar um turismo diferente. Não é uma fórmula de bolo, não é uma fórmula mágica que nos isentará de problemas, mas são algumas reflexões. Já foi dito, os temas e problemas que devem ser tocados e enfrentados vão extrapolar os temas e problemas que foram colocados aqui. E aí cada regional vai vivenciar a sua realidade. Eu deixei aqui também meu contato, se vocês quiserem, para conversar, para me escrever, fiquem à vontade. Agradeço a paciência de todos vocês, os ouvidos. Tem mais uma fala do Roberto ali. Professor, eu sei que pelo horário não vai dar para a gente seguir, mas como você tem uma aula na próxima segunda-feira, então ficam esses questionamentos e perguntas para a gente, de repente, começar, né, na aula de segunda-feira. O pessoal de São Paulo, que você conhece bem, pediu assim: olá, Hélio, você poderia compartilhar conosco uma experiência inspiradora na atualidade? Então, se de repente a memória falhar agora, tem aí uma semana para poder lembrar para segunda-feira que vem. E temos um diálogo que está se formando aqui, aí já é uma questão para nós, viu, eu e você, Roberto, falarmos mais uma questão administrativa do próprio SESC, de atendimentos, essas coisas que a gente pode, acho que até ao longo, não só da aula do professor Hélio, mas ao longo do próprio curso, a gente também retomar essas questões de atendimentos, que eu sei que isso é uma coisa que aflige muito os regionais. Tá? Então, não teve mais nada além disso, então acho que agora a gente pode seguir com a despedida. Obrigado. É isso, gente. Dia 22, próxima segunda, a gente está aqui novamente com o professor Hélio. Tenho certeza que essa semana vocês vão refletir. São muitas dúvidas, muitas reflexões, muitas novidades, né? Que a gente vai ter que estar oxigenando aí nossas ideias para segunda-feira a gente trazer as dúvidas e continuar essa conversa gostosa com o professor. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Tá? Quem quiser escrever no e-mail que eu deixei durante a semana, eu posso pelo menos ir organizando as perguntas e tentar fazer uma síntese no próximo encontro. Posso me propor a isso. Maravilha. Então, o professor está à disposição essa semana para quem quiser fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, direto com ele no e-mail ou no telefone aí pelo WhatsApp, se for o caso. Isso. Obrigada, gente. Boa semana para todo mundo. Obrigado.